Muito bem, meus queridos alunos, estou de volta aqui, e vou trazer para você mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor do Centro de Mídia do Amazonas, e acompanhe aqui comigo que vamos estudar na nossa aula de hoje. Aula de número 12, objeto de conhecimento. Utilização de ponto de máximo ou de mínimo de funções quadráticas. Detalhamento. Função polinomial de segundo grau, ponto de máximos e mínimos. Muito bem, já sabemos o que vamos estudar, então vamos à aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início aqui à nossa aula. Lembrando, vamos estudar ponto de máximo e de mínimos de uma função do segundo grau, da função quadrática, tá legal? E nós vamos reforçar aqui, né, o que é o ponto de máximo e o que é o ponto de mínimo, e como nós calculamos as coordenadas desse ponto, que nós chamamos ponto máximo ou ponto mínimo. E olha só, pessoal, vou antecipar logo para você aqui, o ponto é máximo ou ele é mínimo, dependendo da concavidade da parábola. Lembra que a equação do segundo grau, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? Que terá concavidade ou para cima ou para baixo. Lembrando, concavidade é a abertura da parábola, certo? Então, vai ser máximo ou vai ser mínimo, dependendo da concavidade da parábola. Tudo bem, pessoal? Bom, então vem aqui comigo na cartela para a gente detalhar isso, bem nos mínimos detalhes, o que é ponto máximo e ponto mínimo de uma função do segundo grau. Bom, pessoal, primeiro eu quero lembrar você o seguinte, que quando falamos de ponto máximo e ponto mínimo de uma função do segundo grau, os autores costumam dividir em dois casos, tá legal? Um caso, quando relaciona o A maior que zero, lembrando que o A da função, vamos lembrar que é esse A, porque senão vai ficar meio vazio, né? Lembra da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Essa é a forma algébra da função quadrática. Então, no primeiro caso, o coeficiente x quadrado tem que ser maior do que zero. Esse cara aqui, tem que ser maior que zero. Nesse caso, a parábola terá concavidade voltada para cima e a função terá valor mínimo. Bom, falou para a gente o seguinte, quando A maior que zero, nós já sabemos que a abertura da parábola vai estar para cima. Tudo bem? E o que é, então, o vértice da parábola? Podemos dizer o seguinte, que o vértice, imagina só, que nós temos aqui uma parábola, ela decresce e depois ela cresce, certo? Esse ponto de transição entre o decrescimento dessa parábola e o crescimento, esse momento dela deixa, ou melhor, que ela estabiliza, algo tipo assim, e passa então a crescer, a esse ponto nós chamamos de vértice da parábola, certo? E aí, pessoal, como encontrarmos o valor? Um detalhe importante, tu falou do vértice, como ele é um ponto, nós podemos dizer o seguinte, que esse ponto que nós representamos pela letra V, ele vai ter um x do vértice e vai ter um y do vértice, certo? E como encontrar o valor do x do vértice e o y do vértice? Bom, pessoal, é o seguinte, olha para cá, o x do vértice nós representamos por menos b dividido por 2a, certo? E o y do vértice nós representamos por menos delta sobre 4a. Quer dizer, para encontrarmos o valor do vértice da parábola, nós vamos identificar a seguinte situação, vamos usar uma fórmula, certo? E essa fórmula vai nos dar o valor do vértice da parábola. Lembrando que tem o x do vértice e o y do vértice, certo? Bom, mas bora ver agora o segundo caso, onde nós temos aí também o estudo do ponto de máximo e mínimo de uma função quadrática. Olha só, no segundo caso temos a seguinte situação, o coeficiente de x quadrado é negativo. Bom, você já sabe, se o x da função, se o a da função, se o termo que acompanha a variável x ao quadrado for menor que zero, nesse caso a parábola terá concavidade voltada para baixo. Falou de concavidade, nós estamos falando da abertura da parábola, voltada para baixo. E nesse caso, pessoal, terá valor máximo, certo? Bom, para determinar o vértice da parábola, nós vamos usar a relação menos b sobre 2a, o x do vértice menos b sobre 2a e o delta menos
delta sobre 4A. Vou voltar aqui ainda na nossa tela para nós falar uma coisa muito importante aqui ainda. Quando a gente fala, pessoal, valor máximo ou valor mínimo, nós estamos falando exatamente do valor do y da função, pessoal. Olha só, no nosso primeiro caso, nós temos que essa função terá valor mínimo. Por quê? Porque, olha só, nós estamos falando, pessoal, desse valor aqui, ó. O pessoal vai sinalizar aqui, ó. Desse valor aqui, ó. Tudo bem? Então, valor mínimo, porque, ó, concavidade voltada para cima, certo? O vértice vai estar aqui embaixo, ó. Por isso nós dizemos que é valor mínimo, e esse valor do y do vértice é exatamente essa distância aqui, ó. Certo? Em matemática, esse valor é a distância do zero até aqui onde nós estamos sinalizando. Beleza? Mas como falamos aqui, ó, no segundo caso, a concavidade da parábola está voltada para baixo, certo? Essa parábola terá valor máximo. Por que máximo? Porque está aqui na parte de cima. Uma ideia é essa aqui, ó. Máximo. E para calcular o valor máximo da parábola, sempre vai ser, olha só, o valor mínimo ou o valor máximo da parábola sempre será o y do vértice da parábola, certo? E aqui nós temos o nosso vértice, esse vértice ele tem as suas coordenadas, né? E as coordenadas do vértice será, analiticamente, representado por x do vértice e y do vértice, certo? Bom, vamos avançar aqui, ó, porque agora tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Pessoal, sempre para determinar o vértice de uma parábola, nós vamos usar uma fórmula, certo? Uma relação matemática que nos dá essa informação. Então, olha só, para determinarmos as coordenadas do vértice de uma função do segundo grau, basta calcular o vértice da parábola utilizando as seguintes expressões matemáticas. E aí temos aqui na tela as expressões matemáticas que para utilizarmos. Lembrando, só relembrar aqui, ó, nós temos x do vértice e aqui nós temos o y do vértice. Isso quer dizer que o x do vértice nós encontramos usando esta informação, esta expressão aqui, ó, menos b sobre 2a, e para encontrar o y do vértice nós utilizaremos o menos delta sobre 4a. Certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vem aqui comigo. Dada a função f de x igual a 3x² menos 6x menos 2, diga se ele é ponto de máximo ou de mínimo e determine as coordenadas do vértice. Bom, pessoal, para dizer se é ponto de máximo e de mínimo, basta observar o valor do a da função, o valor do número que acompanha a variável x ao quadrado, certo? Olhando para cá, ó, o nosso a é igual a 3, certo? E se a é igual a 3, isso implica que o a é positivo. Então, esse a é maior do que zero. A é positivo, então a é maior do que zero. Se a é maior do que zero, essa parábola terá concavidade voltada para cima. Lembrando, se a é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Certo? Então, essa parábola terá um valor mínimo. Certo? Essa é a interpretação que a gente faz para determinar se tem valor máximo ou mínimo. Então, no nosso caso, essa parábola vai ter valor. Vou melhorar aqui. Valor mínimo, certo? Bom, mas aí, quais são as coordenadas do vértice dessa parábola? Pessoal, para determinarmos as coordenadas, nós vamos usar as relações que nós acabamos de ver. Para determinar o x do vértice, nós vamos usar esta informação aqui, ó. O vértice é dado por menos b sobre 2a, certo? Então, ó, dessa função que nós temos aqui, ó, que o a é 3, o b é menos 6 e o c menos 2, certo? Por isso temos aqui, ó, a igual a 3, b menos 6 e c menos 2. Com essas informações, nós podemos calcular tanto o x do vértice quanto o y do vértice. É só substituir na fórmula. A fórmula que nos dá o x do vértice, substituindo, então, o valor do b e o valor do a, lembrando que b é menos 6 e c é menos 2, ficamos, então, com menos 6, lembra, esse menos é da fórmula, tá bom? E esse menos 6, ó, é esse número aqui, o valor do b, certo? Então, menos 6 dividido por 2 vezes 3, porque, ó, 2 vezes o a. Quanto é que é o a? O a é 3. Então, substituímos, ficamos, então, com essa
essa expressão, resolvendo, ó, menos com menos repetimos, ó, 2 vezes 3, 6. E aí vamos finalizar aqui o cálculo, para determinarmos o valor do x do vértice. Menos com menos, pessoal, é mais, então ficaria positivo, por isso ficamos com 6 sobre 6. E dividindo 6 por 6, nós temos então aí que o x do vértice é igual a 1, certo? Então, x do vértice é igual a 1. Precisamos ainda encontrar o valor do y do vértice. Vem aqui, ó. Porque o y do vértice, ó, nós vamos utilizar esta informação aqui, ó, esta relação, esta fórmula, em outras palavras, esta fórmula. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Perceba o seguinte, ó, precisa saber o valor do delta. E esse delta, pessoal, é o mesmo delta que vocês utilizaram para encontrar as raízes da equação do segundo grau, tá bom? Então, o delta, ele é dado por b² menos 4 vezes o a vezes o c. E não calcular separado o valor do delta, tá bom? Depois a gente aplica na fórmula. Então, delta é b² menos 4 vezes o a vezes o c, vamos substituindo o b por menos 6. Aí ficamos então com menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 2, ó, substituímos os valores. E aí ficamos com menos 6 ao quadrado, que é 36. E aqui, ó, menos 4 vezes 3, menos 12 vezes 2, mais 24. 36 mais 24, 60. Então, o valor do delta é igual a 60. E aí, pessoal, nós vamos substituir na fórmula agora, tá bom? Então, o y do vértice, ó, presta atenção, ó, pegamos a fórmula aqui, ó, calculamos o delta separado, ó, agora pegamos a fórmula para calcular. Ó. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ó. Se o delta é 60, então ficamos aqui com menos 60 dividido por 4 vezes 3. E é só fazer cálculo. Ó. Ficamos então com menos 60, 4 vezes 3 é 12. Ficamos então com menos 60 sobre 12, e menos 60 dividido por 12, a resposta é menos 5. Diante disso, ó, podemos afirmar que nós temos nessa função, nós temos ponto de mínimo, e o vértice dessa função é o ponto 1 e menos 5, onde x é 1 e o y é menos 5. Então, no caso da parábola em questão, só para fechar a ideia, a igual a 3, 3 é maior que 0, a parábola possui um ponto mínimo em vértice igual a 1 e menos 5. Temos aqui a representação da nossa função. O esboço aqui do gráfico dessa função, e aqui nós temos aqui o ponto, o vértice da nossa função, que ele é o ponto mínimo da nossa função, dado por vértice igual a 1 menos 5. Beleza? Bom, vamos continuar agora, vamos pegar aqui uma questão contextualizada para a gente resolver. Olha o que diz a questão. Um jogador de basquete faz o lançamento para a cesta. A trajetória da bola pode ser modelada pela função f de x igual a menos x² mais 16x mais 2, onde f de x representa a altura da bola em metros e x a distância horizontal em metros, a partir do ponto de lançamento. Bom, olha a situação aqui, a situação, o problema aqui representada no gráfico, olha só. Veja aqui, pessoal, a situação, o problema aqui no gráfico. Temos aqui o jogador, ele lança a bola, e aí essa bola chega aqui no que nós chamamos de ponto máximo da parábola, certo? O vértice da parábola. E esse movimento da trajetória da bola é dado por essa informação, certo? Distância, ó, o eixo x representa a distância em metro e o eixo y representa a altura em metros. Vamos à pergunta? Calcule a distância horizontal do ponto de lançamento até o ponto onde a bola atinge a altura máxima. Pessoal, ele está falando dessa horizontal, está falando aqui, ó. Ele quer que a gente determine, ó, essa distância aqui, ó. Vou traçar aqui. E ele quer que a gente determine essa distância aqui, ó. Opa. Essa distância. E essa distância, pessoal, nada mais é do que o x do vértice dessa parábola, certo? Mas para determinar o x do vértice, você já sabe que você vai usar uma fórmula que a gente já tem, né? Já sabe qual é a fórmula. Mas para isso, precisamos identificar quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Vem aqui comigo rapidinho. Nessa função aqui, ó, o A é igual a menos 4. Vamos pegar um espaço melhor aqui. Nesta função aqui, ó, o A é igual a menos 4, o B igual a 16 e o C igual a 2. Certo? E o x do vértice? O x do vértice é menos B sobre 2A.
Tudo bem? Aí nessa fórmula nós vamos substituir o b por 16 e o a por 2, certo? Perdão, e o a por menos 4. E aí temos aí o nosso cálculo. X do vértice menos 16 dividido por 2 vezes menos 4. E assim temos menos 16. E aqui temos um produto, né? 2 vezes menos 4, que é igual a menos 8. Ficamos então com menos 16 sobre menos 8. Fazendo essa divisão, perceba, divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. E 16 sobre 8, a resposta é 2. Respondendo à pergunta, qual a distância horizontal do ponto de lançamento até onde a bola atinge a altura máxima? Essa distância, pessoal, ela é igual a 2 metros. Tudo bem? 2 metros. Vamos avançar porque tem também a letra B com relação a essa questão aí, ó. Essa situação, problema. Calcule a distância vertical do ponto de lançamento até o ponto onde a bola atinge a altura máxima. Pessoal, agora ele quer que a gente determine a distância vertical. Ó. Ele está falando dessa distância aqui, ó. Nessa distância aqui, ó. Certo? Quanto vale essa distância? Essa distância aqui, ó, é a mesma que a gente está sinalizando aqui no eixo Y. Então, na verdade, ó, o que a questão quer é que a gente determine o valor do Y do vértice. Certo? Quer que a gente determine ó, essa distância aqui. Ó. Certo? E essa distância nada mais é do que o Y do vértice da parábola. Tudo bem? E aí, vale lembrar que o Y do vértice, ele é menos delta sobre 4A. 4 vezes o A. Ok? E aí, vale lembrar também aqui, ó. Vamos relembrar aqui que o A nessa função ele é menos 4. O B, ele é 16. B igual a 16. E o C é igual a 2. Certo? E aí, lembrar também ó, que para calcular o delta, a gente vai usar a relação B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C e depois substituir na fórmula que determina o Y do vértice da função, que o valor do Y é exatamente a altura máxima que a bola vai atingir nesse lançamento. Ok? Então vamos aqui que o professor trouxe aqui um passo a passo aqui bem detalhado do cálculo, certo? Então, ó, a gente já sabe o valor de B, que é 16, A é menos 4 e C é 2. Então, sabemos que o delta é B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos nessa fórmula substituir. Então, fazendo essa substituição, nós podemos dizer, está aqui assim, ó, que o delta é igual a 16 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes 2, certo? Então, ó, o delta é igual. 16 ao quadrado, pessoal, é 256, ok? 16 ao quadrado, 256. E aí, vamos fazer aqui, ó, menos 4 vezes 4 dá mais 16. Mais 16 vezes 2, mais 32, certo? E agora nós temos aqui que o delta é igual a 288, porque é 256 mais 32, certo? Após determinarmos o valor do delta, nós voltamos aqui para a nossa fórmula que determina o y do vértice, né? O y do vértice da função do segundo grau, né? Da equação do segundo grau, e vamos fazer as substituições com os valores que nós já temos. Nós já temos que o delta é 288, ó. E aí, ó, atenção aqui, porque temos aqui ó, menos delta, certo? Menos delta. Então, fica menos o valor do delta, que no caso, 288. Vamos fazer aqui, ó, 4 vezes menos 4. Por que menos 4? Lembra que o A da função é menos 4. Então, por isso ficamos aqui com 4 vezes menos 4. Dito isto, pessoal, olha só. Repetimos aqui o menos 288 e fizemos o cálculo aqui, ó. 4 vezes menos 4 é menos 16. Certo? Menos 16. E nós temos agora, então, aqui, ó, menos 288 dividido por menos 16. Lembrando, ó, divisão aqui ó, de sinais iguais, o resultado é positivo. E aí, 288 dividido por 16 é igual a 18, certo? Então, o y do vértice da nossa função, né, nossa função quadrática, é igual a 18. Bom,
Esse 18 quer dizer, na verdade, a altura máxima que a bola atingiu, certo? Então, podemos dizer que a altura máxima da bola é igual, a altura máxima da bola é igual a 18 metros. Certo, pessoal? Bom, vamos continuar aqui a nossa abordagem aqui sobre os vértices da função do segundo grau, porque tenho aqui, vou trazer para você mais uma situação bem interessante com relação aí ao vértice da parábola. E agora eu vou trazer uma questão para você, uma questão contextualizada. Veja aí, acompanha. No coração da exuberante floresta amazônica, uma cooperativa de artesãos dedica-se à produção de peças únicas e sustentáveis, utilizando materiais coletados na própria floresta. A cooperativa busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, utilizando práticas sustentáveis e valorizando a cultura local. Matheus e Luísa, membros da cooperativa, conversam sobre o lucro com a venda dos artesanatos. Luísa, o nosso consultor financeiro informou que o lucro com a venda dos nossos produtos é definido pela função Lx igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e Lx o lucro em reais. E agora, como podemos saber o lucro máximo que podemos obter com a cooperativa? E quantos produtos precisam ser vendidos para a obtenção do lucro máximo? Muito bem, alunos, olha só. Vamos então ajudar, Matheus e Luísa a decifrar esse mistério, decifrar qual é a quantidade de produtos vendidos para obter o lucro máximo, e descobrir também qual é o valor do lucro máximo permitido que é possível obter com essa cooperativa. Certo? Então vem aqui comigo na cartela que o professor vai mostrar aqui. Agora que podemos saber. E agora, como podemos saber o lucro máximo que podemos obter com a cooperativa? Bom, pessoal, o lucro máximo ele está falando aí do valor da função, certo? Observe aqui, que a função que determina o lucro, olha aqui, o professor está falando aqui, que a função que determina o lucro, ela é dada por menos x quadrado mais 100x menos 80. Perceba que o a dessa função é negativo, certo? Por ser negativo, essa função ela tem concavidade voltada para baixo. E isso garante, o fato de ela ter concavidade voltada para baixo, ela garante que essa função está representando o lucro máximo desta cooperativa, certo? E aí, como saber o valor do lucro máximo da cooperativa? Para saber o valor do lucro máximo, pessoal, nós vamos achar o valor do y do vértice. Certo? Toda vez que falar lucro máximo, maior área, qualquer um contexto pedir o máximo ou mínimo, você vai sempre buscar o valor do y do vértice, certo? Então, você já sabe que para determinar o valor do y do vértice, nós temos que uma fórmula, que nós devemos utilizá-la. Então, essa fórmula diz o seguinte, falando aqui, que y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí eu te aconselho a dar preferência a calcular primeiro o valor do delta, certo? Lembrando que a nossa função ela tem a igual a menos 5, b igual a 100 e c igual a menos 80. Importante lembrar, porque a função, na verdade, você vai ter que colocar aqui. Vou colocar ela aqui para a gente relembrar. L de x é igual a menos 5x ao quadrado mais mais 100x menos 80. Daí nós tiramos o valor do a, do b e do c da nossa função. E esses valores nós vamos substituir na fórmula para poder determinar então aí o valor do y do vértice da função, porque o y do vértice ele vai nos dar exatamente qual é o lucro máximo que a cooperativa pode obter com a venda de seus produtos. Então acompanha só. Temos a fórmula, vamos calcular aqui o delta b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, sabemos que b é igual a 100, por isso ficamos com 100 ao quadrado, menos 4 vezes o a que é menos 5,
e o C, que é menos 80. E aí temos apenas cálculos para fazer, né? Vamos fazer, então, 100 ao quadrado, que é igual a 10.000, certo? E aqui nós temos menos 4 vezes 5, que nós temos, então, aqui mais 20. Só colocar aqui do ladinho. Menos 4 vezes 5 nós vamos ter aqui, ó, mais 20. E esse mais 20 nós vamos multiplicar por menos 80. Mais vezes menos é menos, por isso ficamos aqui com menos. E 5 vezes 80 é igual a 1.600, certo? Dito isto, temos aqui, ó, que o delta é igual a 10.000 menos 1.600. E 10.000, pessoal, menos 1.600 é 8.400. Então, encontramos o valor do delta. Então, na fórmula, nós vamos substituir agora o valor do delta para poder identificarmos aí o lucro máximo que pode obter, certo? Então, utilizando a fórmula, y do vértice é igual a menos o delta, que é 8.400, então menos 8.400, dividido por 4 vezes menos 5, que é o valor do A. Dito isto, ó, ficamos então com menos 8.400 dividido por 4 vezes menos 5, que é igual a menos 20. E aí nós temos agora uma divisão de 8.400, ou melhor, menos 8.400 dividido por menos 20. Para simplificar, ó, podemos cortar esse zero com esse, menos divisão de sinais iguais, resultado é positivo, e 840 dividido por 2 é igual a 420, certo? Então, temos uma informação importante aqui, ó. Portanto, ó, o lucro máximo da fábrica será de 4.000, ou melhor, será de R$420, certo? Mas tem mais uma situação. Quantos produtos precisam ser vendidos para obter o lucro máximo? O pessoal quer saber quantos produtos está falando do X do vértice, certo? Para determinar o X do vértice, nós vamos utilizar a fórmula que nós aprendemos aqui desde o início da aula, né, que o X do vértice é igual a menos B sobre 2A. E aí, pessoal, nós vamos fazer a substituição. A gente já sabe que na fórmula, na função, nós temos então que, só vamos lembrar aqui, ó, que o L de x é igual a menos 5x² mais 100x menos 80, certo? Então, diante disso, nós temos que o A é menos 5, B é 100 e C é menos 80, só para relembrar. Então, vamos substituir na função x do vértice menos B sobre 2A. Então, vai ficar então na seguinte situação, ó. O B é 100, então vai ficar com menos 100, e o A é menos 5. Então, ficamos aqui com 2 vezes menos 5. Tudo bem? E aí vamos fazer cálculo. Cálculo bem tranquilo. Ficamos então, repete aí o menos 100 no numerador e fazemos essa continha aqui, ó. 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5 é menos 10. E aí fica atento agora, pessoal, porque nós temos, para finalizar a questão, ó, temos uma divisão onde os sinais são iguais. Sinais iguais, a divisão de sinais iguais, o resultado sempre será positivo, certo? Além disso, tem que 100 dividido por 10. E aí, pode simplificar esse zero com esse, para facilitar o cálculo, e 10 dividido por 1 é 10. Então, sendo assim, nós temos aí que o número de produtos vendidos para obter o lucro máximo é igual a 10, certo? Então, quer dizer que, diante dessa situação problema que nós tivemos aí, ó, nós temos a seguinte conclusão, que o lucro máximo que a empresa poderá, ou melhor, que a cooperativa poderá obter é exatamente igual a R$420, certo? E para que a empresa obtenha esse lucro máximo de R$420, ela precisa vender 10 peças de artesanato. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha compreendido o conteúdo. Assim eu me despeço e aguardarei vocês em uma próxima aula.